Que a paz de Cristo esteja com todos, irmãos. Eu senti desejo no meu coração de fazer alguns estudos referente a Deus. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui, claro, explicar uma coisa para vocês, que muitas pessoas hoje falam isso com tristeza, estão na igreja, mas não conhecem a Deus. Eu vou provar isso para vocês. Vocês lembram a primeira vez que Moisés teve uma experiência pessoal com Deus? Vocês lembram qual foi? Foi exatamente Êxodo, capítulo 3, quando ali diante daquela sarça, a própria palavra vai dizer que Moisés sentiu medo. E o que ele fez? Ele tapou o rosto. Ele não queria nem olhar para aquela sarça. Ele estava falando ali com Deus. E o sentimento de Moisés naquele momento foi medo. Agora, olha que interessante. Isso foi no capítulo 3. 30 capítulos depois, lá no capítulo 33, esse mesmo homem que agora, ali no capítulo 3, tinha medo, escondeu o rosto para não olhar para a sarça, esse mesmo homem agora faz um pedido inusitado a Deus. Ele pede a Deus: eu quero ver a sua glória. Mas espera aí, no capítulo 3, esse homem não queria olhar para a sarça com medo. No capítulo 33, esse homem pede a Deus para ver a sua glória. O que aconteceu entre esses capítulos? Foi exatamente um relacionamento. A partir daquele momento, Moisés inicia um relacionamento com Deus. E um relacionamento, e desse relacionamento surge a intimidade com Deus. É impossível ter intimidade sem ter relacionamento. Muitos hoje querem ter intimidade com Deus. Deus está mandando fazer isso, fazer aquilo, mas não quer ter relacionamento. E a melhor maneira de ter relacionamento com Deus é exatamente aquilo que hoje o povo despreza: oração e palavra. Não foi isso que os discípulos falaram? Vira aqui o versículo aqui, logo no início: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Sem esses dois não tem relacionamento. E muito desses profetas que nós vemos hoje dizendo que Deus falou, Deus mandou e não acontece nada, vai ver se na vida deles tem relacionamento com palavra e oração. Não tem. Então hoje, a partir de hoje, eu quero trazer uma mensagem sobre crescer no conhecimento de Deus. Quem é Deus? Eu acho interessante quando você abre a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 5, quando aquele homem, Faraó, ele chega para Moisés e diz assim: quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Não conheço. Capítulo 5, versículo 2 de Êxodo. Eu não conheço esse Deus, não sei quem é esse Deus. A mesma coisa, coisa semelhante acontece com Jesus, quando ele está lá diante de Pilatos, e Pilatos chega para Jesus e fala assim: você não sabe que eu tenho poder de te soltar ou de te matar? Jesus olha para ele e diz: olha, nenhum poder tu teria sobre mim se lá de cima não fosse dado. Mas sabe, tanto Faraó como Pilatos eram homens que cresceram numa cultura pagã, numa cultura idólatra. Então, é até compreensível, sabe, eles falarem essas coisas, porque realmente não conheciam a Deus, Faraó, e Pilatos não conhecia quem era Jesus. Mas a maior frustração, o maior absurdo é um crente, filho de Deus,
não conhecer o seu Senhor, não conhecer o seu Pai. E detalhe, o próprio Deus. Você vê que Isaías capítulo 1, versículo 3, você vê que Deus ele diz isso com uma certa tristeza. O meu povo não me conhece, o meu povo não entende. Deus falando isso. E olha uma coisa, se tem uma coisa que Deus quer, que Deus exige, é que seus filhos o conheçam. Está na igreja, quer seguir a Jesus, quer as bênçãos de Deus, mas não conhece a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que só existe uma coisa que destrói o povo de Deus, que é a falta de conhecimento. E como tem pessoas hoje com falta de conhecimento. A Bíblia diz que o próprio Deus falando, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas se alguém quiser se gloriar, glorie-se em me conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Mas é triste quando uma pessoa está dentro da igreja, carrega a Bíblia nas suas mãos e não tem um pingo de conhecimento de Deus, não conhece o seu Senhor. Jesus, certa vez, ele fez um teste interessante com os seus discípulos, né? Ele começa perguntando assim, lá em Mateus capítulo 16, eu acho que é Mateus 16, ele pergunta para o povo, o que estão falando de mim? O que o povo pensa que eu sou? E aí, rapidamente, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas, etc, etc. E Jesus tá bom. Mas e vocês? E vocês? O que eu sou para vocês? O que vocês pensam de mim? Jesus pergunta aos seus discípulos. Houve silêncio, sabe por que houve silêncio? Porque no meio dos discípulos, eles andavam com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. Você vê que certo momento, depois de um milagre, eles ficam perguntando, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem, a um discípulo de Jesus? Certa ocasião, um deles fala para Jesus assim, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. O que Jesus diz para ele? Estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Não conheciam o seu Senhor. Mas naquele momento de dúvida, eis que o Espírito Santo, toma Pedro, e Pedro responde em alto e bom som, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, glória a Deus. Agora, quando nós olhamos lá para o passado, você veja aquele povo que saiu lá do Egito. Olha que coisa interessante. Aquele povo conhecia os milagres de Deus, porém não conhecia o Deus que operava os milagres. Isso a gente tem como ver na Bíblia. Olha o que acontece no capítulo 14, quando Deus tira aquele povo do Egito com a mão forte. Ele faz o mar se abrir, algo milagroso, aquele povo atravessa, chega do outro lado, cantam, louvam a Deus, mas louvavam, mas não conheciam a Deus. Tem muita gente assim hoje na igreja, canta, louva, toma ceia, faz parte de grupo, mas não sabe nada de Deus. Assim era o povo. Ele até testemunha, ele vê as bênçãos de Deus na vida dele, mas ele não conhece o Deus que realiza os milagres, ou realiza as bênçãos. E isso no capítulo 14, Deus faz esse milagre.
Quando chega no capítulo 15, aquele mesmo povo que saiu do Egito com mão forte, começam agora a murmurar por falta de água. É exatamente isso que acontece, né? É muito fácil nós, por causa de uma tribulação momentânea, esquecer tudo que Deus fez na nossa vida, né? Quantos livramentos, quantas bênçãos no passado, sabe? Quantas curas, quantas portas que foram abertas. Aí eu passo hoje por um momento difícil, eu já começo a murmurar, já começo a praguejar, já começo a perguntar, cadê tu, Deus? Olha o que aconteceu com o povo. No capítulo 14, Deus abre o mar. No capítulo 15, eles estão murmurando por falta de água. No capítulo 16, eles estão murmurando por falta de comida. No capítulo 17, eles estão quase apedrejando Moisés. Moisés foi falar com Deus: Senhor, esse povo está quase me apedrejando. No capítulo 18, aquela multidão reunida na porta de Moisés, querendo que Moisés resolvesse seus problemas. Mas quando chega no capítulo 19, Deus dá um basta. E Deus diz: está na hora desse povo saber quem eu sou. Mas isso se dá porque aquele povo não tinha intimidade, não tinha relacionamento com Deus. E quando não tem relacionamento com Deus, não adianta, você vai pedir. O relacionamento faz você entender a pessoa, você saber o que aquela pessoa gosta, saber o que aquela pessoa odeia. Enquanto não há relacionamento, não tem intimidade. Você vê que Jesus, lá no capítulo 15 de João, ele chega para os seus discípulos e fala assim, ó: eu já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. João capítulo 14, versículo 15. 15, versículo 15. João capítulo 15, versículo 15. Mas ele fala assim: tenho-vos chamado agora de amigos, porque tudo que recebi do meu Pai, eu tenho feito vocês conhecer. Aí eu pergunto para você, pergunto para mim, o que eu sou, servo ou amigo? De que nível do meu relacionamento com Cristo eu estou? De servo ou de amigo? O servo não sabe o que faz o Senhor, mas o amigo não. O amigo, ele conta tudo para o amigo. Olha o que ele diz aqui, ele conta tudo para o amigo. Não há segredos entre amigos. E tem muitas pessoas que falam: o meu relacionamento com Cristo, eu sou amigo de Jesus. Eu sou amigo. Será que é mesmo? Será que eu estou sendo amigo de Cristo? Porque para ser um amigo, para você ter um amigo hoje, você é muito seletivo. Não é qualquer pessoa que você pega para ser seu amigo. Com Cristo também é a mesma coisa. Não é qualquer um que vai abrir a boca para dizer que é amigo de Jesus, porque existe uma condição para ser amigo de Jesus. E ele diz lá em João capítulo 15, versículo 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então tá aí, ó, a obediência à sua palavra. Para ser amigo de Jesus, tem que ser obediente à sua palavra, senão continua sendo um servo, tá? A Bíblia vai nos dizer, somente um homem na Bíblia foi chamado de amigo de Deus. Estou falando de Abraão, amigo de Deus. E imagine ter Deus como amigo. Olha o que Deus fala para Abraão lá em Gênesis capítulo 16, versículo 1. Olha o que Deus fala ali para ele: eu sou o seu escudo, o seu maior galardão. Olha que amigo. Quem é que não quer ter um amigo desse? Mas para isso precisamos conhecê-lo. E a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é não saber quem é Deus. É não saber conhecer seus atributos, seus nomes, a sua grandeza. Olha o que diz, eu acho que é em Isaías capítulo 44, versículo 6. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Esse
é o nosso Deus, o primeiro e último, e fora dele não há Deus. Uma vez eu vi uma igreja fazendo uma campanha, eu até fiquei assustado com o tema daquela campanha. O tema dizia assim, ó: Deus é verdadeiro ou não? Se é, terá que mostrar. Como é que uma pessoa, um homem, um pastor, não sei se quem foi, vai colocar um tema de campanha como essa? Se ele é Deus, ele vai ter que mostrar que ele é Deus. Deus não tem que dar satisfação para ninguém, não. Ele é Deus, ele não tem que mostrar para ninguém que ele é Deus, não, porque ele é porque ele é. É por isso que ele diz assim, ó, que o grande eu sou, ele é porque ele é. E não tem que mostrar, ó, eu vou mostrar que eu sou Deus. Não, ele é Deus. E a grandeza desse Deus é algo, gente, que nós não temos comparação. Porque se você começar a conhecer, a se aprofundar na grandeza de Deus, você vai ter até medo, temor de pronunciar o seu nome no seu estado. Você, quando conhece a grandeza de Deus, você, na hora que for orar a Deus, o primeiro sentimento que vai tomar conta de você é se inclinar diante dele, por causa da sua grandeza, por causa da sua majestade. Quer ver um pouquinho dessa grandeza? Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 45, versículo 9. Que Deus, que nós, o ser humano para Deus, é o caco entre outros cacos. Não é nada diante de Deus. Olha o que diz aí em Isaías capítulo 40, versículo 15. Uma gotinha, sabe uma gotinha? Uma gotinha de água num balde? Aquela coisa insignificante? É isso que as nações são para Deus. Eu estava vendo uma reportagem, a Terra, o planeta Terra é imenso, gigantesco. Se não me falha a memória, eu acho que é 12 mil de diâmetro, um negócio assim, algo gigante, algo imenso. E diz que o trono de Deus está sobre o globo da terra. Olha a grandeza desse Deus. Os cientistas chegaram à conclusão que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia em toda a Terra. Então imagine, né? Só a nossa Via Láctea tem trilhões de estrelas, só a nossa Via Láctea. Tem outras galáxias com trilhões e trilhões de estrelas no espaço. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Olha que Deus grande. E quem sou eu? Quem sou eu para desafiar esse Deus? Quem sou eu para sair falando com ele como se ele fosse meu coleguinha, meu amiguinho? Não, tenha temor. Se proste diante dele, reconheça sua grandeza, sua majestade, sua santidade, que nós não somos nada diante dele. Lá em Jó, capítulo 41, Deus ele começa a falar sobre um animal chamado Leviatã. Uns falam que é crocodilo, outros falam que é um animal pré-histórico. Não, isso não vem ao caso aqui agora. Mas Deus começa a mostrar para Jó a ferocidade daquele animal. Deus chega a dizer para Jó assim: eu quero ver quem é que vai lá colocar a mão sobre o Leviatã. Quem é que se atreve a colocar uma coleira nele e sair por aí passeando com ele? Quem é que se atreve a pegar o Leviatã, levar para sua casa para brincar com as suas filhas? Quem é que se atreve a despertar o Leviatã de seu sono? Aí Deus ele fala assim, ó: se nenhum homem, se nenhum ser humano se atreve a despertá-lo do seu sono, quem, pois, que ousa se erguer diante de mim? Deus falando, quem, pois, que ousa
se erguer diante de mim? Ninguém. Ninguém. Então a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Tema antes de se falar com Deus. Tema, porque Ele é Altíssimo. Agora, no capítulo 19, quando Deus ele vai se apresentar para o povo, nós vamos aprender uma coisa. Não é de qualquer maneira que nós nos apresentamos diante de Deus. Não é de qualquer jeito. Observe Êxodo capítulo 19, versículo 10. A primeira atitude que Deus manda o povo tomar para ir ao encontro dele. Olha, cada um se santifique e lave seus vestidos e esteja pronto para o terceiro dia. Isso, porque iriam se apresentar diante de Deus e não era de qualquer maneira. Lavar as suas vestes se refere à nossa vida santificada. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 29, versículo 21, quando Deus ele fala das roupas, das vestes sacerdotais. Ou seja, como que eu quero chegar diante de Deus de qualquer jeito? É preciso ter santidade, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O capítulo 19, versículo 12 e 13, Deus estabelece um limite. Moisés, avisa o povo, até aqui eles podem vir. Daqui para cá, eles nem ousam em atravessar esses limites, senão irão morrer. Senão vão morrer. Não deixe eles atravessarem não, senão vão morrer. Nem animais poderiam atravessar aqueles limites, porque era a glória de Deus que iria descer naquele momento. Era a glória do Senhor. Hoje nós temos, a Bíblia fala que nós temos acesso ao trono de Deus. Você pode entrar no trono de Deus, mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Agora, depois de tudo isso, chegou o grande dia daquele povo conhecer quem é Deus. Moisés reúne aquela multidão, leva eles para o pé do monte. Daqui a pouco eles olham para aquele monte. Leia aí, leia esse texto. Êxodo capítulo 19, do versículo 16 ao 19. O que acontece com o monte quando a glória de Deus começa a descer? Som de buzina, relâmpago, trovão, a terra começa a estremecer, o monte começa a fumegar, um som, um som aterrorizante de buzina começa a sair daquele monte. E aí Deus desce ali naquele monte e é como se ele falasse para aquele povo: eu sou Jeová. Muito prazer, eu sou Jeová. Sabe o que aconteceu? Quando o povo começa a ver tudo aquilo acontecendo, perna para que te queram, correram. Isso porque agora estavam tendo a experiência com Deus. É isso que Deus quer. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, 18 e 19 e o versículo 20 até o 22. Para que Deus fez aquilo? Para que eles tivessem temor. Porque Deus não é qualquer Deus. E a partir de hoje, nós vamos trazer mais vídeos para que você saiba quem é esse Deus que você serve. Seus atributos, seu nome, suas obras, para que você saiba que não é de qualquer jeito que você vai se aproximar diante dele. Tem que ser com temor e tremor. Que ele assim nos abençoe em nome do seu Filho amado Jesus.